Tudo bem, sétimos anos? Professora Sueli espera que sim. Sempre trago para vocês o nosso cronograma para a aula, para a aula de hoje. Então, nós já estamos na semana de número 10, atividade 3, página 3. Hoje o nosso gênero textual é o conto. A professora pode afirmar para vocês que conto é uma narrativa de ficção. Temos personagens. Então, nós temos aí personagens primárias e secundárias. O enredo, que são a sucessão dos acontecimentos, situações que as personagens vivem, a trama das ações que elas fazem ou que elas sofrem. Então, aqui são as ações das personagens, a narrativa, a exposição dos acontecimentos, ou seja, a forma de se contar uma história. Tempo. Nós temos dois tempos, nós temos o tempo cronológico e o tempo psicológico em uma narrativa. Tempo cronológico, acontecimentos marcados pelas horas, pelos dias, pelos anos, séculos, semanas, meses. E o cronológico, e o psicológico é marcado pelas lembranças e as vivências das personagens. Trouxe aqui exemplos para vocês, olha. Tempo cronológico, era uma vez. A professora tirou exemplo do primeiro parágrafo do texto. Certa vez, terceiro parágrafo. E dias depois, nono parágrafo. No tempo psicológico, a gente fala que o narrador, ele sabe às vezes até o que a personagem pensa, a vivência dela, e conta até as lembranças das personagens. Muito interessante. Temos aqui o espaço, que é o lugar. Existe espaço interno e externo nas narrativas. Vamos agora para o nosso próximo. Narrador, observador, terceira pessoa. A professora grifou para vocês. Nesse tipo de narrador, ele não participa da narrativa, ele narra com certa neutralidade, apesar de conhecer todos os fatos em relação a personagem ou personagens. Como que eu sei narrador terceira pessoa? Pelas terminações dos verbos e pelos pronomes. Aqui também a professora deixou uns grifos, olha. Então aqui onde está grifado, nesse trecho e nesse daqui, narrador observador. Então, no narrador observador, nós podemos encontrar o discurso indireto. E aqui nós temos o narrador personagem em primeira pessoa. História, a história da qual participa também como personagem. Então, aqui nós temos dois trechinhos para esse texto, para esse conto. Narrador, personagem em primeira pessoa. Então, eu tenho esse e esse daqui. Então, a gente chama esse de discurso direto. E esse outro narrador, terceira pessoa, discurso indireto. Vamos agora para o próximo, que são as questões. Então, vocês vão fazer a leitura para responder as questões. Então, o gênero do texto é crônica, porque apresenta fatos do cotidiano. B, conto, porque narra uma história ficcional criada pela imaginação da autora. Letra C, lenda, porque apresenta personagens místicos e enredo fantasioso. Ou a letra D, relato, porque o narrador apenas apresenta fatos vividos por ele. Então, você já sabe que é atividade objetiva, as questões objetivas, vocês vão assinalar apenas uma. O acontecimento central do texto é o jumento que caçoou do homem numa viagem, a fazenda distante da cidade, um jumento que sabia falar e fazia o que o dono pedia, a venda do jumento por 10 míseras moedas. Então, aqui o acontecimento central do texto a gente chama de clímax. É o que ficou mais na cabeça de vocês, depois que vocês fizerem a leitura do texto, o que mais ficou assim na mente de vocês. Alternativa A, B, C ou D, da número 2. 3. Segundo o texto, o jumento era bem tratado na fazenda. B. Dormia dentro de casa. Ou a letra C. Se revoltou com o seu dono. Ou D. Era bem alimentado pelo camponês. Número 4. O jumento foi vendido porque estava dando muito prejuízo para o fazendeiro. Letra B. Caçoou do dono ao cair no buraco. Letra C.
O camponês ofereceu uma boa quantia pelo animal, ou a letra D, relinchava todos os dias fazendo um barulho ensurdecedor. Último slide. Há uma opinião em: o fazendeiro não se conteve e se revoltou com o pobre. Letra B. O fazendeiro ficou pensativo ao descobrir que o jumento foi parar no jornal. Letra C. Esse animal era muito sabido. Ou a letra D. E assim o fazendeiro ficou sem o jumento, na pobreza, todo o resto da sua vida. Então aqui vocês vão assinalar onde vocês acharem que é uma opinião. Número 6. A finalidade do texto é: informar algo ocorrido no passado. Letra B. Noticiar um fato inusitado sobre um jumento. Letra C. Entreter o leitor com uma história ficcional. Ou a letra D. Criticar as pessoas que maltratam os animais. 7. O trecho abaixo que apresenta uma linguagem informal é... Então, aqui é uma linguagem informal. Na número 7, tá bom? A. Tá bom, você leva o jumento. B. O fazendeiro precisava ir à cidade. Letra C. Era uma vez numa fazenda muito distante da cidade. Ou a letra D. O fazendeiro tropeçou e caiu dentro de um buraco. A última, número 8, no trecho: e eu fico com suas 10 moedas. Então, aqui são as expressões destacadas, se referem ao fazendeiro, ao jumento, ao camponês ou ao amigo do fazendeiro. Então, aí, boa interpretação para vocês. Vocês hoje vão fazer a leitura do texto. O texto é meio longo, tá bom? Boa interpretação. Nós nos veremos nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Beijos e até mais!